Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de terça-feira para todos nós. Estamos aqui hoje, iniciando mais um momento do nosso encontro diário. Momento esse em que nós nos reunimos aqui com o nosso coração em Jesus para refletirmos as palavras divinas dos bons espíritos, para acolher em nosso coração os esclarecimentos da doutrina espírita. Então sejam muito bem-vindos e hoje vamos começar o nosso dia agradecendo a Deus. Agradecendo ao nosso Pai por mais um dia, por mais uma manhã que estamos aqui na Terra, por todas as oportunidades, por todos os caminhos e todas as portas que Deus nos abrirá. Vamos agradecer a Deus pela nossa saúde, pela nossa família, agradecer a Deus por tudo o que Ele nos concede. E meus amados irmãos, hoje também, para começar o nosso Evangelho, eu queria muito que a gente pudesse começar aqui com um trechinho breve de um livro que se chama Calma. Esse livro é do nosso querido espírito Emmanuel, ditado por ele e psicografado também pelo Chico. E eu li uma frase, um trechinho da psicografia do Chico nesse livro que me marcou muito e eu queria poder começar aqui o nosso evangelho desta terça com essas palavras. Emmanuel diz assim: desculpa, sem condições, quaisquer ofensas, sejam quais sejam, para que consigas avançar estrada afora, livre do mal. Emmanuel diz pra gente: desculpa qualquer ofensa. Desculpemos qualquer coisa que nos é dita e nos fere os sentimentos. Perdoemos todas as palavras que nos são direcionadas, as atitudes, os comportamentos. Por mais que não venhamos a concordar, por mais que tenhamos ficado chateados e tristes, desculpemos. Mesmo ainda tristes com essa situação, a gente pode desculpar, buscar desculpar. Ou seja, não guardar rancor, não ficar pensando mal dessa situação, não ficar pensando como o outro deveria ter agido ou como que a gente esperava que o outro tivesse agido. Apenas vamos desculpar, sem condições. Então são com essas palavras e também relembrando ao nosso amado Jesus que já nos falava para perdoarmos quantas vezes forem necessárias, que eu convido para a gente iniciar aqui o nosso Evangelho diário. Hoje, meus amados irmãos, nós vamos refletir a mensagem de número 183 do livro Um Minuto, com Chico Xavier. Essa mensagem é do querido espírito Emmanuel e aqui ele nos diz: acalmar-nos a fim de trabalhar e servir com segurança será sempre o processo mais eficiente para liberar-nos da influência de escândalos, quaisquer que eles sejam. Eu vou dar um exemplo aqui, antes da gente aprofundar um pouco mais essas palavras de Emmanuel. Às vezes acontece uma situação e a gente fica nervoso com aquela situação, uma situação que às vezes nos magoou, nos deixou injuriados, digamos assim, aí ficamos nervosos com aquilo. E em resposta a essa situação, a gente acaba sendo grosso, respondendo mal, a gente acaba tomando uma atitude precipitada, partindo ali para as palavras mais violentas, as palavras mais grosseiras, às vezes xingando o outro. E esse nosso comportamento, ele acaba virando um escândalo. O que é um escândalo?
Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem a definição muito boa de escândalo que Allan Kardec coloca pra gente. Escândalo é como se fosse uma explosão de burburinhos, de palavras que fica passando um para o outro de uma atitude, de um ato que aconteceu, que escandalizou a todos. Então, a gente acaba tomando essa atitude meio precipitada, meio grosseira em responder o outro, e isso acaba virando um escândalo. A nossa raiva, quando ela é verbalizada dessa forma grosseira, dessa forma inadequada, ela acaba virando um escândalo. E isso vai ter uma sucessão de consequências. Às vezes, um comportamento nosso, de segundos, pode virar um escândalo. Pois é, meus irmãos. Agora, diante desse exemplo, Emmanuel coloca aqui pra gente, olha só, nos acalmar. Primeira coisa, nos acalmar. É um dos processos mais eficientes para nos liberar dessa influência dos escândalos. Talvez nessa situação do exemplo que eu dei aqui inicialmente, diante de uma situação que nos deixou com raiva, injuriado, se a gente tivesse tentado se acalmar, ao invés de agir precipitado, a gente não teria, como se diz, agido de forma grosseira, magoando também o outro, e isso também não viraria um escândalo. Nos acalmar. Nos acalmar. Nos ajuda a liberar da influência dos escândalos em nossa vida. Mas tem um detalhe importante. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já falava sobre isso. Quando Cristo firmava lá no nosso coração, dizendo: se a vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a e lançai-a para longe de vós. Jesus usava de uma figura de linguagem que não era para fazer isso, não era para cortar uma parte do corpo e lançar fora, jamais, não é isso que Jesus estava pregando. Mas o Cristo usou essa figura de linguagem para expor que toda influência que tivermos dentro de nós, que nos conduz a atitudes de escândalo, que nós cortemos isso do nosso coração, que nós tiremos isso e lancemos para longe de nós, para não termos atitudes que irão se tornar um escândalo aos olhos de Deus, na verdade. Bom, meus amados irmãos, fico pensando no nosso dia a dia, sabe? Se a gente aplicasse o que Emmanuel diz aqui, nos acalmar. E também o que Emmanuel disse lá no livro que eu iniciei aqui, sobre perdão das ofensas. Se a gente perdoasse, se a gente desculpasse, quantas vezes forem necessárias, se a gente se acalmasse, o quanto evitaríamos atitudes que terão consequências graves em nossa vida. Atitudes precipitadas, impulsivas, que depois a gente se arrepende, sabe? De ter tomado, de ter falado, de ter agido. O quanto manter a calma, o quanto serenar o coração antes de dar uma resposta, antes de tomar uma decisão, isso nos ajuda. O quanto perdoar, quantas vezes forem necessárias, nos liberta dessa raiva, meus irmãos, de querer responder ao outro também com raiva. Sabe, meus irmãos, hoje a nossa mensagem, ela é curta, mas ela é profunda para o nosso coração. Olhemos para dentro de nós. O que tem cultivado aqui dentro da gente tanta raiva? Qual pensamento, qual lembrança, qual ideia tem nos gerado essa raiva, esse rancor, essa tristeza improdutiva, essa avareza, esse egoísmo de pensar só na gente? E vamos extirpar tudo isso que é motivo de escândalo e que está dentro de nós.
todos esses sentimentos que são motivos de escândalo e que estão dentro de nós. Lembrando que escândalo, depois Allan Kardec até aprofunda dizendo que escândalo não é só essa explosão de burburinho, mas escândalo é toda atitude má que a gente tem, que vem de uma raiz dentro do nosso coração. Então vamos nos libertar de tudo que pode gerar um escândalo, meus irmãos. No sentido de liberar de todas as raízes más, egoístas, orgulhosas que ainda existem em nós. Hoje, para nossa terça-feira, eu deixo aqui essas palavras do Evangelho, convidando a todos para que possamos guardá-la em nossa alma e que possamos, meus irmãos, hoje ter um dia em paz, em calma, pensando antes de agir. E nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.